Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meditaremos hoje no Salmo de número 5. Por ele ser um pouco mais extenso do que os demais, nós estaremos subdividindo ele em duas partes. A primeira parte estaremos meditando até o versículo 7. E amanhã, com o favor de Deus, estaremos meditando do versículo 8 até o versículo 12. Assim diz o texto sagrado da palavra do Senhor: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Pois a ti orarei, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Destruirás aquele que profere a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Queridos, este salmo, como deu para entender, ele tem como finalidade ou como objetivo, se assim podemos dizer, chamar a atenção de Deus com relação às nossas orações. O salmista, ele vai dizer: dá ouvidos às minhas palavras, atende a minha oração, atende a voz do meu clamor. E é interessante como ele se dirige ao nosso Deus aqui, ele diz: Rei meu e Deus meu. Ele tinha essa consciência de que o Senhor era seu rei, que o Senhor era de fato o seu Deus. E ele fazia um apelo para que Deus pudesse ouvir as suas orações. No versículo 3 ele destaca que o momento propício para orarmos é pela manhã, Silêncio, principalmente pelas madrugadas ou no início do dia, onde a maioria estão dormindo. Então é um bom momento para nos colocarmos na presença do Senhor. Ele diz que Deus ouvirá a sua voz pela manhã e ele se apresentará a Deus, me apresentarei a ti e vigiarei. Este vigiar, se colocar como vigia, se colocar de prontidão diante do Senhor. No versículo 4 ele vai dizer: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade. Deus odeia de fato o pecado. Deus é um Deus santo, um Deus puro, e ele de fato rejeita toda a prática do mal. No versículo 5 ele vai dizer: os loucos não pararão à tua vista, aborrece os que praticam a iniquidade. O Spurgeon ele tem uma interpretação desse louco, não como soberbo, arrogante, mas aquele artista que se apresentava diante dos reis como o bobo da corte, que poderia inclusive criticar o rei. Então o texto vai dizer: os loucos não pararão à tua vista. Deus não precisa desse entretenimento. Deus não precisa que ninguém lhe critique. E ele vai dizer que Deus vai destruir todos aqueles que praticam a iniquidade, todos aqueles que proferem a mentira, todos aqueles homens sanguinários e fraudulentos. E no final do texto, ele vai dizer, no final dessa parte que nós selecionamos aqui, dessa parte do texto, no versículo 7, mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade. Eu não entrarei como louco. Eu entrarei como aquele que precisa da tua benignidade, como aquele que precisa da tua permissão para estar na tua presença, porque estar na presença de Deus, de fato, é um favor de Deus, é um favor real. Deus como um Deus santo, um Deus soberano, um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Adentrar na sua presença é um privilégio,
mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Então Davi se coloca aqui diante de Deus dizendo: eu entrarei em tua presença pela tua misericórdia. Queridos, que nós possamos aproveitar a oportunidade que temos para nos curvar diante de Deus, para adorá-lo, para bendizê-lo, entendendo que estar na presença do Senhor é um grande privilégio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde hoje e sempre.